Nem toda resposta está no futuro. Muitas delas estão na forma como tu enxerga o presente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Baralhando com a Ali. Aqui eu não uso o tarô ou o baralho cigano para alimentar ilusões. Aqui eu uso as cartas para entender pessoas. Porque quando existe clareza, as decisões elas deixam de nascer do medo e passam a nascer da consciência. E a leitura de hoje talvez seja uma das mais difíceis de ouvir. Porque ela fala sobre um tipo de dor que quase nunca recebe uma explicação. Não é o fim de um relacionamento, não é uma briga, não é uma rejeição dita com todas as letras. É quando alguém simplesmente desaparece. Some, diminui o contato, para de responder, se afasta. E deixa a outra pessoa tentando descobrir sozinha o que aconteceu. E é justamente esse silêncio que costuma aprender muito mais do que qualquer resposta. Porque quando alguém explica que não quer mais continuar, por mais doloroso que seja, existe um ponto final. Só que quando não existe explicação, a mente da outra pessoa, ela começa a criar uma explicação. E normalmente, ela cria dezenas. Será que aconteceu alguma coisa? Mas, será que essa pessoa ainda gosta de mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que essa pessoa volta? Será que se eu tivesse agido de tal forma seria diferente? Só que muitas vezes, enquanto tu tenta entender o silêncio da outra pessoa, tu acaba deixando de perceber aquilo que o próprio silêncio já está dizendo. E é exatamente isso que nós vamos observar hoje. Não é para justificar ninguém, não é para defender ninguém, e muito menos para alimentar expectativas, tá bom? Mas sim para compreender. Compreender o comportamento que existe por trás de quem desaparece sem conversar. Porque vamos lá, existe uma diferença enorme entre alguém que se afasta porque não sabe lidar com o que sente e alguém que usa esse afastamento como forma de evitar uma responsabilidade emocional. E essas duas situações, elas deixam marcas completamente diferentes. E hoje nós vamos olhar para aquilo que normalmente nunca é dito. O que aconteceu antes do desaparecimento? O que essa pessoa esconde? O que ela ganha permanecendo em silêncio? O que esse comportamento revela sobre essa pessoa? E principalmente, porque esse desaparecimento continua ocupando tanto espaço dentro de ti. Porque muitas vezes o maior sofrimento não está na ausência da pessoa, mas ela está na ausência das respostas. Então agora tu vai respirar fundo e tu vai escolher entre a opção 1 e a opção 2. E tente não escolher apenas com os olhos. Escolha pelo aquilo que chamar a tua atenção primeiro, sem pensar demais. Porque normalmente a primeira escolha é a que mais conversa com o momento que tu está vivendo. Para a opção 1 eu trouxe o tarô, que costuma ser um baralho que revela aquilo que está acontecendo por trás do comportamento. Aquilo que nem sempre aparece nas atitudes, mas é de uma forma mais sutil. Já a opção 2 com baralho cigano é uma leitura mais objetiva. É um baralho que fala mais diretamente. Leve o tempo que precisar, escolha com calma. Só que muito importante, antes da gente começar, tá? Eu quero te lembrar de uma coisa muito importante, que essa é uma leitura coletiva. Nem tudo vai conversar exatamente com a tua história. Então não tente encaixar cada detalhe. Leva contigo apenas aquilo que realmente fizer sentido para ti.
Porque quando uma leitura encontra a pessoa certa, ela não convence. Ela apenas confirma que, no fundo, aquilo que tu já sabia. Agora eu vou ir dando andamento ao vídeo e se tu escolheu o tarô, a opção 1, continue comigo. Vamos lá. Está dizendo uma coisa que talvez não seja exatamente o que tu esperava ouvir, tá? Porque quando alguém desaparece, normalmente a primeira pergunta é: o que aconteceu? Só que essa leitura aqui, ela mostra que essa talvez não seja a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é: por que essa pessoa escolheu desaparecer em vez de conversar? Porque, vamos lá, desaparecer também é uma forma de comunicação. E às vezes ela diz muito mais do que qualquer explicação. O que aparece aqui é que esse afastamento não aconteceu de forma impulsiva. Ele começou antes, muito antes do silêncio. Houve um momento em que essa pessoa percebeu que a relação estava exigindo um posicionamento. Não necessariamente um compromisso, mas uma definição. Uma coerência entre aquilo que ela demonstrava sentir e aquilo que realmente ela estava disposta a construir. E é justamente nesse ponto que ela começou a recuar. Não porque ela deixou de sentir alguma coisa, mas porque ela percebeu que, se continuasse se aproximando, em algum momento ela teria que sustentar aquilo que despertava em ti. E sustentar vínculo exige responsabilidade, exige constância, exige escolhas. E nem todo mundo está preparado para isso. Existe aqui uma característica muito forte nessa pessoa, que ela gosta de sentir que tem controle sobre a situação. Ela prefere decidir quando ela aparece, quando ela fala, quando ela demonstra interesse, quando se afasta. E enquanto ela controla esse movimento, ela sente que continua protegida. Mas quando ela percebe que a relação começa a pedir reciprocidade, ela recua. Não porque ela perdeu o interesse, tá? Mas porque ela perdeu a sensação de controle. E isso muda completamente a forma como tu enxerga esse desaparecimento. Porque talvez tu tenha interpretado esse silêncio como falta de sentimento. E essa leitura aqui não fala disso. Ela fala de alguém que teve dificuldade de sustentar aquilo que começou. Só que existe algo muito mais importante do que isso. Esse silêncio, ele esconde muito mais coisas do que parece. Essa pessoa, ela evita uma conversa porque ela sabe que uma conversa exigiria assumir responsabilidade. Que ela precisaria se explicar, dar resposta, lidar com perguntas difíceis, reconhecer ali alguma contradição e, principalmente, encarar a frustração que poderia causar em ti. Então, desaparecer para essa pessoa acaba sendo uma saída aparentemente mais fácil. Ela acredita sim que o tempo vai resolver aquilo que ela não teve coragem de enfrentar. Só que o tempo não resolve aquilo que nunca foi elaborado, né? Ela apenas está empurrando a dor para outra pessoa. E aqui existe um detalhe que talvez tu ainda não tenha percebido. Esse silêncio, ele não está significando paz. Não está significando que essa pessoa simplesmente virou a página. Muito pelo contrário. Porque essa pessoa, ela continua pensando na situação. Só que pensar não significa agir. E esse é o erro que muitas pessoas cometem. Porque elas confundem uma presença emocional com disposição para construir. Uma pessoa pode lembrar de ti, ela pode sentir saudade, ela pode pensar em tudo que vocês viveram e mesmo assim continuar escolhendo não fazer absolutamente nada.
Porque sentimento e atitude, elas caminham em velocidades diferentes. E algumas pessoas preferem carregar a saudade em silêncio do que enfrentar a responsabilidade de reconstruir uma relação. Agora, aqui as cartas estão pedindo para que tu perceba outra coisa. Porque existe um benefício escondido nesse desaparecimento. E esse benefício quase nunca é falado. Quando essa pessoa desaparece, ela evita ouvir aquilo que talvez ela não saiba responder. Ela evita conflitos, cobranças, evita precisar explicar incoerências, evita lidar com a culpa. Só que existe outro ganho. Ela mantém uma possibilidade aberta. Enquanto ela nunca diz claramente, olha, terminou. Sabe quando ela nunca fecha a porta completamente? Ela tem uma frestinha aberta. E isso acaba criando uma situação muito confortável para quem desaparece. Porque essa pessoa, ela continua ocupando espaço na tua mente, sem precisar ocupar espaço na tua vida. E isso acaba explicando porque tantas pessoas reaparecem meses depois, como se nada tivesse acontecido. Não é porque planejaram voltar, mas é porque elas nunca encerraram verdadeiramente aquela história. Só que existe uma coisa que talvez doa ouvir. Esse comportamento fala muito mais sobre a maturidade emocional dessa pessoa do que sobre o teu valor. Porque quem desaparece sem conversar, normalmente não está administrando a tua dor. Está administrando sim o próprio conforto. E é alguém que encontrou no silêncio uma forma de evitar aquilo que não sabia resolver. E isso faz toda a diferença, porque quando tu entende isso, tu para de procurar defeitos em si mesma, em si mesmo. E tu começa a enxergar as limitações da outra pessoa. Só que tem uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Se tudo isso aconteceu, por que continua sendo tão difícil de esquecer? E a resposta é que ela aparece com muita força. Tu não tá presa apenas à pessoa. Tu tá presa à necessidade de compreender. Enquanto essa história continuar sem explicação, a tua mente continua ali a 1000 por hora, tentando terminar uma conversa que nunca aconteceu. É como assistir um filme que acaba 20 minutos antes do final. Tu não consegue parar de pensar porque sente que falta alguma coisa. Mas existe um detalhe. Nem sempre essa resposta existe. Às vezes o silêncio já foi resposta. E aceitar isso costuma ser muito mais difícil do que continuar esperando. Porque existe uma coisa que tu ainda não está enxergando. Tu continua segurando essa história porque tu acredita que se entender exatamente por que essa pessoa desapareceu, finalmente tu vai conseguir seguir em frente. Mas a tua liberdade talvez não dependa dessa resposta. Dependa, sim, aceitar que algumas pessoas nunca terão maturidade para oferecer um encerramento que elas mesmas criaram. E isso vai mudar completamente a posição em que tu se encontra hoje. Tu deixa de esperar que o outro conclua uma história. E tu percebe que quem pode concluir é tu. Então vamos para o veredito da primeira opção. O que predomina aqui não é um amor saudável. Também não é uma ausência de sentimento. O que predomina aqui é um vínculo mal resolvido, alimentado por esperança e uma dificuldade de encerramento. Existe sentimento envolvido aqui.
mas ele nunca foi suficiente para gerar uma responsabilidade emocional. E enquanto tu continuar tentando entender o desaparecimento como prova de falta de valor, tu vai permanecer presa à pergunta errada. A pergunta certa não é por que essa pessoa desapareceu. A pergunta correta é: por que eu continuo esperando uma resposta de alguém que escolheu o silêncio em vez de verdade? E talvez seja justamente essa resposta que devolva a tua paz. Vamos lá agora? Agora vamos para a opção de número 2. Tá bom, número 1. Número 2. Se essa foi tua escolha, o que aparece aqui é uma energia diferente da primeira opção. Não necessariamente mais fácil, mas muito mais objetiva. Porque essa história, ela não começou quando essa pessoa desapareceu. Ela começou quando alguma coisa dentro dela deixou de estar em equilíbrio. E eu não estou falando apenas da relação entre vocês. Eu estou falando da vida dela como um todo. Da maneira como ela administrava as próprias emoções, as próprias responsabilidades, as próprias escolhas. Porque existe aqui uma tendência muito forte de imaginar que alguém desaparece simplesmente porque perdeu o interesse. Só que essa leitura não está falando disso. O que mostra é alguém que foi se afastando porque não conseguiu conciliar tudo aquilo que sentia com a vida que levava. Existe uma imagem muito clara aqui. É como se essa pessoa tivesse tentado manter tudo funcionando ao mesmo tempo. Sabe, a rotina, as responsabilidades, as expectativas dos outros, aquilo que já fazia parte da vida dela. E no meio disso tudo, a conexão com você começou a exigir um espaço que ela não sabia como abrir. Não porque fosse impossível, mas porque isso significaria mexer em estruturas que ela preferia manter como elas estavam naquele momento. E quando ela percebeu que teria que escolher entre continuar alimentando essa aproximação ou preservar a própria estabilidade, ela escolheu preservar aquilo que ela já conhecia, mesmo que isso significasse desaparecer. Só que existe uma coisa que ela nunca te disse. O silêncio dela não nasceu da indiferença. Nasceu do peso, do conflito, da culpa, da dificuldade de administrar tudo ao mesmo tempo. E ela preferiu desaparecer porque ela acreditou que, ficando em silêncio, ela evitaria causar ainda mais confusão, que seria mais fácil. E o problema é que o silêncio raramente evita a dor. Ela apenas muda quem vai carregar. Enquanto ela estava lá evitando o desconforto, foi tu quem ficou tentando entender aquilo que nunca foi explicado. Só que presta muita atenção nisso, tá? Porque aqui aparece um comportamento muito específico. Essa pessoa, ela gosta de ser lembrada de forma positiva. Ela gosta de preservar a própria imagem, mesmo quando ela toma decisões que machucam a outra pessoa. E é por isso que ela não costuma encerrar situações de forma definitiva. Ela desaparece, ela diminui o contato, ela esfria, mas ela evita conversas que possam colocá-la numa posição de quem assumiu a responsabilidade pelo afastamento. Porque enquanto nada é dito claramente, sempre existe um espaço para justificar o próprio comportamento. E isso protege mais o ego dela do que os sentimentos de quem ficou esperando, que no caso é tu, né, meu bem?
Só que existe uma coisa que talvez tu não tenha percebido. Que esse desaparecimento também traz vantagens para essa pessoa. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas vamos lá, observa comigo. Quando essa pessoa desaparece, ela não precisa enfrentar consequências imediatas. Ela não precisa responder a perguntas difíceis, ela não precisa lidar com cobranças, ela não precisa sustentar uma decisão. Ela simplesmente deixa que o tempo faça o trabalho que ela mesma não quis fazer. E isso cria uma falsa sensação de tranquilidade. Só que é uma tranquilidade superficial. Porque aquilo não é resolvido. Aliás, aquilo que não é resolvido continua existindo. Mesmo que ninguém fale sobre isso. Agora vem uma parte muito importante da nossa leitura. Porque essa pessoa, esse silêncio revela uma característica emocional muito marcante. Ela evita conflitos diretos. Mas não por maturidade, muito pelo contrário. Aqui para essa pessoa desaparecer parece uma atitude calma. Mas, emocionalmente, pode ser uma das formas mais imaturas de lidar com o vínculo. Porque vamos lá, exige coragem dizer, né? Eu não consigo continuar, eu não quero mais, eu não estou preparado, a minha vida tomou outro rumo, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Quem desaparece evita justamente essa conversa. Não porque seja fácil, mas porque é difícil demais. Só que existe outro detalhe. Tive um probleminha técnico, mas vamos lá. Existe outro detalhe aqui, tá? Esse comportamento, ele não começou contigo. E isso é muito importante. Porque tu pode estar acreditando que tu fez alguma coisa de errado. Ah, que tu falou demais, que tu cobrou demais, que tu assustou essa pessoa. Só que aqui, essa leitura está mostrando um padrão. Quando as emoções ficam muito intensas, essa pessoa ela tende a fugir para aquilo que ela considera mais seguro. Ela faz isso costumeiramente. Mesmo que isso lhe custe relações muito importantes. Isso fala de um jeito de funcionar, entende? Não é apenas da história de vocês. Agora eu quero inverter completamente a forma de tu olhar para essa situação. Porque até aqui tu tentou descobrir o que ele estava pensando. Mas talvez essa nunca tenha sido a pergunta mais importante. A pergunta certa é: por que esse desaparecimento dele continua comandando os teus pensamentos? Quer saber? Porque quem desapareceu foi ele. Só que quem permaneceu emocionalmente presa foi tu. E isso está acontecendo porque a tua mente continua tentando organizar uma história que terminou sem explicações. Vamos lá, confessa. Pode confessar. E tu revisita conversas, tu procura sinais, tu lembra de detalhes. Tu tenta encontrar o momento exato em que tudo mudou. É como se descobrir isso pudesse mudar o final da história. Mas existe uma verdade muito difícil aqui. Que nem toda ausência merece investigação. Algumas merecem apenas aceitação. E aqui está a maior verdade dessa leitura. Tu ainda acredita que compreender essa pessoa vai aliviar a tua dor. Mas talvez o que alivie seja tu te compreender. Entender por que alguém que escolheu o silêncio ainda ocupa tanto espaço dentro de ti. Porque enquanto a tua energia continuar voltada para decifrar o comportamento dessa pessoa, tu deixa de perceber aquilo que realmente precisa ser reconstruído. Que é a tua tranquilidade, que é a tua autoestima, que é a tua capacidade de seguir em frente, sem depender das respostas que essa pessoa nunca te ofereceu.
Existe uma diferença enorme entre sentir falta de alguém e sentir falta da resposta que nunca veio. E aqui eu tenho a impressão de que no teu caso, essas duas coisas acabaram se misturando. Talvez hoje tu já nem esteja tentando recuperar essa pessoa. Tu esteja tentando recuperar o sentido daquilo que tu viveu. E isso explica por que essa história ainda pesa. Mas ela só vai continuar pesando enquanto tu acreditar que tu precisa da participação dele para encerrar. Vou te contar, tu não precisa não. O encerramento mais importante não acontece quando o outro se explica. Acontece quando tu deixa de entregar ao outro o poder de concluir capítulos da tua vida. Então vamos para o veredito do número 2, da opção 2. O que predomina nessa leitura não é uma ausência completa de sentimentos. O que predomina aqui é um vínculo mal resolvido, sustentado por dificuldade de encerramento e uma esperança silenciosa. Porque vamos lá, essa pessoa escolheu desaparecer porque isso era mais confortável do que assumir uma conversa difícil. E tu continua presa porque tu ainda está procurando uma lógica onde apenas houve uma evasão emocional. E a maior libertação dessa leitura acontece quando tu percebe que algumas pessoas não desaparecem porque deixaram de sentir. Elas desaparecem porque não sabem sustentar aquilo que sentiram. E isso fala muito mais sobre elas do que do teu valor. Independentemente da opção que tu escolheu, perceba que tem um ponto em comum entre as duas leituras. O silêncio nunca apareceu como prova de força. Ele apareceu como dificuldade de lidar com as próprias emoções. Se tu chegou até aqui, talvez tu tenha percebido que esse vídeo nunca foi apenas sobre alguém que desapareceu. Ele sempre foi sobre aquilo que esse desaparecimento despertou dentro de ti. Porque quando alguém some sem explicar, a gente passa muito tempo tentando responder perguntas sobre o outro. Ah, por que essa pessoa fez isso? O que ali estava pensando? Ai, será que ele sentiu alguma coisa? Será que um dia vai voltar? Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz. É o que esse silêncio fez contigo. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes de todas. Porque o silêncio de alguém pode machucar. Só que permanecer vivendo em função dele machuca muito mais. E hoje a gente percebeu que sentir não é o mesmo que construir. Pensar não é o mesmo que agir. Gostar não é o mesmo que sustentar uma relação. E muitas pessoas passam anos esperando atitudes de alguém que emocionalmente nunca esteve preparado para oferecer. E existe uma frase que eu gostaria que tu levasse desse vídeo. Nem toda pessoa que desaparece deixou de sentir. Mas quase toda pessoa que desaparece está mostrando um limite da própria capacidade de sustentar os vínculos. E isso precisa ser observado, porque às vezes tu continua procurando amor, quando o comportamento está mostrando falta de responsabilidade emocional. E quem aprende a olhar para comportamento sofre muito menos do que quem olha apenas palavras. Profundo, né? E se essa leitura te trouxe alguma clareza, se em algum momento tu sentiu que parecia que eu estava descrevendo exatamente aquilo que tu vive, conta para mim aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler a história de vocês. E muitas vezes aquilo que tu escreve também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Eu só peço uma coisa, não exponha nomes, tá? Preserve a tua história, a tua privacidade, mas compartilhe aquilo que fez sentido contigo.
E se tu gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque todas as semanas nós temos novas leituras voltadas para quem busca mais do que respostas rápidas. Aqui o objetivo nunca foi alimentar ilusões, é trazer clareza. E se tu sente que a tua situação é muito específica, que existe um contexto que uma leitura coletiva não consegue alcançar, as consultas particulares continuam disponíveis. Nelas, toda leitura é construída exclusivamente a partir da tua história, das tuas perguntas, da tua realidade. O link para contato está aqui na descrição. E muito obrigada pela tua companhia, cuida de ti, porque no fim das contas, as pessoas mais importantes da tua história sempre será aquela que continua presente quando todos vão embora. E essa pessoa é você.